você ainda tem dúvidas sobre a formação do passado dos verbos ingleses, fique ligado nessa aula. Os verbos regulares no passado terminam sempre em ed. Por exemplo, work no presente, worked no passado. Se o verbo acabar com e, acrescenta-se apenas ed. Agora, se o seu final é y, substitui-se esse y por i e junta-se o final o ed. Como, por exemplo, marry, que vira married, com i mais ed. Já os verbos irregulares não têm regras específicas. Você precisa saber os tempos primitivos mesmo. Hi man, hi girl, hi everybody. Como é que tá todo mundo aí? Tudo bem? Aprendendo bastante inglês, estudando bastante, não só inglês, outras matérias. Tá tudo complicando já tá começando a embolar o meio de campo? Não, tá não. Você tá aprendendo, mas você tá se organizando. Então tenho certeza que tá melhorando tudo, não é isso? Joia. Hoje, professor, o que você vai aprontar com a gente hoje? What are we going to learn today? O que a gente vai aprender hoje? Sabe o que a gente vai aprender? Passado. Passado. Como é que se forma o passado dos verbos? Nós vamos no verbo to be, no presente e no passado. Nós vamos no pronome. A gente não viu o presente simples, aquela história do S e tudo mais. Hoje nós vamos ver passado. Então presta atenção. Primeiro passo da aula de hoje é esse aqui, ó. Let's go. The past tense, tá? Então esse é o passado, o tempo passado. No tempo passado você tem que se preocupar basicamente com duas coisas. Se o verbo é regular ou irregular. Se ele for regular, ele vai receber a terminação ed no passado. Se ele for irregular, ele vai ter forma própria, tá ok? Então você tem aqui, por exemplo, o verbo to work, que é um verbo que eu sei que vocês conhecem e adoram, né? Trabalhar. Quem não gosta de trabalhar, né? Todo mundo. E teach. Teach é um verbo que é ensinar. Daí é que vem a palavra teacher, com ER aqui no final, né? Professor, é o ensinador. Cá estão os pronomes. Lembra deles todos? Ótimo. Lembra quando você tinha a terceira pessoa do singular, he, she, it, no presente? O que acontecia com o verbo? Ele recebia S, não era isso? Agora, nós não temos mais que nos preocupar se é a terceira pessoa ou não. O verbo work, por exemplo, ele é regular, recebe ed, no passado é worked e acabou, é para todo mundo. Então eu falo, I worked, eu trabalhei. You worked, você trabalhou. He worked, ele trabalhou. She worked, ela trabalhou. It worked, trabalhou ou funcionou, não sei. O verbo work também é funcionário, principalmente com pronome como it, né? We worked, nós trabalhamos. You worked, vocês trabalharam. E they worked, eles ou elas trabalharam. Então percebeu? Um verbo regular recebe ed ali no final e acabou. É assim que se faz o passado. Agora você já não tem mais que se preocupar se é a terceira pessoa do singular, se é a primeira, o que é. É igual para todo mundo. É mais fácil, não é? A dificuldade é o verbo irregular. Vamos dar uma olhadinha? Por que é difícil? É difícil porque ele tem uma forma própria, ele não obedece à regra do ed. Olha, no presente eu tenho teach e no passado taught. É uma palavra diferente, não tem nada a ver com aquela ali. Quer dizer, até lembra um pouquinho, né? Mas é diferente, tem forma própria. Mas eu uso também do meu jeito. Eu ensinei, I taught. Você ensinou, you taught. Ele ensinou, he taught. Ela ensinou, she taught. Nós ensinamos, we taught. Vocês ensinaram, you taught. E eles ensinaram, they taught. Aí eu posso formar uma frase completa, ó. I worked, eu trabalhei in a school yesterday. Eu trabalhei em uma escola ontem. Posso formar, we taught, nós ensinamos, in a school yesterday, numa escola ontem. Então você tem sujeito, verbo e o complemento da frase. Eu posso dizer, they worked, eles trabalharam in a school yesterday, numa escola ontem. Eu posso também dizer, he taught, ele ensinou, in a school yesterday, numa escola ontem. Tudo bem? Só que agora o importante é que tudo vai se referir a ontem, semana passada, mês passado, ano passado, é tudo passado agora, tá? Seja então com ed, e isso é extremamente fácil de reconhecer. Você está lá lendo um texto, blá 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 blá, achou um verbo com ed, passado. Agora o verbo irregular, esse infelizmente vocês vão ter que aprender forma por forma. Vocês podem tentar estudando algumas tabelinhas. Agora o importante é você pegar texto, ler texto e descobrir, ó, o verbo aqui está no passado, tá bom? Vamos dar uma olhadinha se tem alguma coisa especial para tomar cuidado com esses verbos regulares e irregulares, tá? Então presta atenção comigo. Let's go. Special cases of regular verbs. Então o que eu tenho aqui?
Eu tenho casos, ó, sempre ao contrário, né? Casos especiais do que? De verbos regulares. Vamos ver? When the regular verb, quando o verbo regular and termina em e, olha o que acontece. Live, lived. Então ele termina em e já. Então ele não precisa receber ed, tá bom? Ele só recebe de, já é o suficiente. Live, morar, lived, morou. Ou então, when it receives, claro, né? Está substituindo the regular verb. Então quando ele, o verbo regular, and termina em y, né? Termina em y preceded by consonant. Então quando ele termina em y precedido de consoante. Por exemplo, marry, ó, y junto de r, consoante. Então vira married. O que acontece? O y foi trocado por i. E depois você colocou ed. Mas presta atenção, hein? É só y junto de consoante. Porque se for y junto de vogal, play, por exemplo, P-L-A-A-Y, play, y junto de vogal, aí o passado é só ed, played, acabou. Não precisa trocar o y por i. Então, presta atenção. Só o y junto de consoante. É? Tudo bem? Legal. Agora, vamos dar uma olhadinha nos verbos irregulares, porque esses caras são difíceis. Você tem que saber aos poucos, tá bom? Olha aqui alguns exemplos que eu dei. Eu tenho o verbo buy, que é comprar, e você tem bought. O gozado é que se você for num dicionário e for ver a palavra bought, por exemplo, alguns dicionários não vão nem dar a tradução dele, ou não vai nem ter. E se tiver, às vezes aparece lá bought, e aqui depois da palavra aparece past of buy, é o passado de buy. Então você vai ter que sempre procurar no dicionário o infinitivo, a forma do presente. Então lembra disso, tá? Quando você for ao dicionário, você vai achar normalmente o presente e não o passado do verbo regular, tá bom? Come, passado dele came. Drink, passado dele drank. Eat, passado ate. Get, passado got. Put, sit, sat. Read, read. Tradução, vamos lá? Buy, comprar. Come, vir. Drink, beber. Eat, comer. Get é uma questão de SDS, ou seja, só Deus sabe quantas traduções tem o get. Vamos traduzir como conseguir, tá? Então, get, conseguir. Put, pôr, colocar. Sit, sentar. Read, ler. Tá bom até aí? Joia, maravilha? Que tal alguns exemplos então, para ver como é que a ideia funciona na prática? Então agora você vai acompanhar comigo algumas frases e você vai ver como é que muda de presente para passado. Let's go? Ok. Change the sentences to the past. Então, troque as sentenças para o passado. We walk to school. Nós caminhamos até a escola. Nós andamos. Nós vamos a pé para a escola. Walk é um verbo regular. Qual o passado de walk? Walked. Claro, se ele é regular, né, moçada? Recebe ed. Então, nós caminhamos para a escola. Gozado que em português o passado é igual, né? Então, nós fomos a pé para a escola. É isso? We walked to school. Tudo bem? Mais um exemplo de verbo regular também? Então, presta atenção. Olha aqui, ó. He lives in Miami. Ele mora em Miami. Presente, né? Ó, tem até S e tudo mais. Terceira pessoa, lives. Ele mora em Miami. Passado é um verbo regular. He lived in Miami. Bastou colocar o D, porque ele já tinha, não era? Ele morava em Miami. Nota que você já não precisa mais se preocupar se é terceira pessoa ou não, se tem S ou se não tem. Basta colocar a terminação adequada no verbo regular e tá tudo feito. Ele morava em Miami. Tá bom? One more example. Mais um exemplo. Vamos lá? They study in our class. O que quer dizer? Eles estudam na nossa aula. Tá ok? They study in our class. O que eu vou dizer aqui? Study é presente. Presente tem Y junto de uma consoante. E é um verbo regular com Y junto de consoante. Recebe o quê? Studied. Troquei o Y por I e coloquei ED. Então, eles estudaram na nossa aula. Perfeito?
Vamos ver mais um exemplo de verbo regular? Presta atenção. Vamos lá. Aqui, ó. I need a new book. Eu preciso de um livro novo. Need é o verbo precisar. É um verbo regular. Qual é o passado dele? I needed a new book. Eu precisei de um livro novo. Mais um? Então vamos lá. Vamos ver mais um exemplo agora. She writes many letters. Opa! Esse verbo aqui é um verbo irregular. Não é mais que nem os outros que você tem que pegar e colocar ED no final. Esse você tem que pegar e dar uma olhadinha lá naquela tabela de verbos irregulares e você vai achar o passado dele. Qual é o passado de write? Wrote. Ela escreveu muitas cartas. Ela escreveu muitas cartas. Vamos ver mais um exemplo? He speaks English well. Tá? Ele fala inglês bem. Então, o que eu estou dizendo aqui? Falar no presente, com S. O passado de speak também é um verbo regular. Desculpem, que verbo regular, Sidney? Você está delirando. É um verbo irregular, tá? Você vai olhar o passado dele lá naquela tabelinha e vai descobrir qual é o passado de speak. He spoke English well. Ele falava inglês bem. Tudo bem? Está percebendo então qual é a diferença dos verbos regulares e irregulares? Os regulares eu digo assim para você, gente, é regular. Você vai lá, coloca ED. Se termina em Y de consoante, troca o Y por I, resolvido. Se já tem E no finalzinho, coloca só o D. Agora, se é um verbo, eu falo, é irregular, já vem na cabeça o quê? Tabela. Eu tenho que dar uma olhadinha na tabela. Aquela que tem lá no fim da apostila, ou então no fim do livro. Tabela. Não tem jeito, tá, gente? Felizmente, só fazendo exercício, mesmo consultando a tabela, você vai se acostumando, e chega uma hora você sabe os passados. Vamos ver mais alguns? Ó, tem aqui mais algumas frases. She and Harry drink coffee for lunch. Ela e o Harry tomam café no almoço. Então, o que eu estou dizendo aqui? O verbo é drink. Qual é o passado de drink? É irregular. She and Harry drank coffee for lunch. Tomaram café no almoço. O que mais? Vamos ver mais um exercício? Rapidinho. Sônia sits in the seat. Então a Sônia senta, ó, com S, terceira pessoa. Sônia é she. Ela senta nesse local, tá? Eu vou dizer que ela sentou. O que eu vou dizer? Sit, passado, sat. É um verbo irregular. Ela sentou nesse local, nessa cadeira, nesse banco. Tá bom? Agora, um provérbiozinho. Pausa para meditação. Confúcio disse. Mentira, não sei nem se foi Confúcio que disse isso daqui, tá? Mas dá uma olhadinha. If you have problems, se você tem problemas, eu vou ler tudo primeiro. If you have problems, come in and tell us about them. If not, come in and tell us how you do it. Vamos ver? Se você tem problemas, entre e conte pra gente. Tell us, nos conte sobre eles. Ou conte os problemas pra nós. Se você tem problemas, entra aí e conta. If not, se não, come in, entre, and tell us how you do it. E nos diga como você faz. A ideia é o quê? Se você tem problema, senta aí e me fala. Agora, se você não tem problema, senta aí e me conta qual é o segredo para não ter problema, tá bom? Pensa nisso, pensa no seu inglês e na aula que vem tem mais. See you. Bye bye. O verbo to do é mais conhecido como verbo auxiliar, embora ele possa ser empregado como verbo principal em muitos casos. Como auxiliar, no passado, a forma é did, tanto para perguntas e respostas, como também nas frases negativas e interrogativas. Um detalhe importante é que nas frases afirmativas que denotam uma ação passada, você usa o auxiliar did para formar o negativo e puxa o verbo principal para o presente. Por exemplo, he spoke to me about it yesterday. Na forma negativa fica assim, olha, he didn't speak to me about it yesterday. Hi everybody, hi boy, hi girl, here we are again. Estamos aqui novamente, mais uma aula de inglês, mais coisa nova para ser aprendida, com todos os nossos professores aqui, com todas as outras aulas, as outras matérias, né? O professor Ari, o professor Papau, todo mundo aqui, gente boa, para dar aula para vocês, não é isso? Legal. O que a gente vai ver hoje, professor? O que você vai aprontar com a gente? Lembra o que a gente viu na aula passada? Do you remember? Nós começamos a ver o passado. Aí você tinha verbos regulares, verbos irregulares,
você tinha que colocar ed, ou então você usava a forma própria do verbo para o passado, se fosse o irregular, você tinha que olhar uma tabelinha, usar uma tabelinha. Como é que era isso mesmo? Vamos dar uma olhadinha em 2 exemplos aqui para você lembrar, ó, refrescar sua memória. Let's go. Então eu tenho aqui 2 frases. Uma está com o verbo regular, é o verbo stop, que termina em o entre 2 consoantes, com uma vogal entre 2 consoantes, por isso que dobra a última letra, fica 2 P's, né? Eu parei aonde? At the traffic light, eu parei no semáforo. Então, ó, ed, verbo regular, passado regular do verbo stop. E aqui eu tenho he got up late this morning. Ele got up, é o passado do verbo get up. Get up é levantar, acordar. Ele acordou tarde, acordou atrasado hoje de manhã. Então aqui é um verbo irregular, possui forma própria no passado, e aqui é um verbo regular. Você constrói o passado com ed. Agora, o que a gente vai ver na aula de hoje está aqui, ó. Negative and question forms. Ou seja, formas de questão e formas negativas. Forma interrogativa e forma negativa. Para que a gente veja isso, portanto, é necessário que você aprenda o uso do auxiliar em inglês, o auxiliar do passado. Lembra qual era o auxiliar do presente? Ou melhor, quais eram os auxiliares do presente? Eram 2, do e does. No passado você vai ter um auxiliar só. Quem adivinhar, ganha um doce. Isso, é o did. Pode ir na geladeira pegar o doce então. Agora aqui comigo, quem quiser ficar aqui na aula, vem ver o resto, ó. Auxiliar did. Did é o passado do verbo to do, tá ok? Did. Você vai usar esse auxiliar para todas as pessoas. Aqui, he, she, it. Você era obrigado a usar o does, e para os demais você tinha que usar o do. Havia uma distinção, então, entre 2 auxiliares. Agora não tem mais. É did para todo mundo, portanto, é mais democrático, tá ok? Então eu posso fazer a frase assim, ó. I did not, ou abreviando didn't, stop at the traffic light. Tradução. Eu, auxiliar não tem tradução, então traduz só o not. Eu não parei. Professor, não está parar aqui, o verbo não está no presente. E por que você está traduzindo como passado? Por causa do did. É o did na frase que me acusa que essa frase está no passado. E está junto com o not, portanto é uma negação. I did not stop, portanto, é eu não parei. Se fosse I do not, eu não paro. I did not, eu não parei. Não parei aonde? At the traffic light, no semáforo. É lógico, estava verde, eu não parei. Ou então eu posso fazer you, você, did not get up late this morning. Você não, get up era acordar, levantar, né? Então você não acordou atrasado hoje de manhã. E olha aqui, o verbo também volta para sua forma infinitiva. O verbo get é irregular, então ele não perde ed, que nem perdeu o stop, perdeu o ed e perdeu o último p, né, por consequência, porque o verbo voltou para o original. Não, ele é um verbo irregular, então ele volta para sua forma get. Então fica, you did not get up late this morning, você não acordou. E aí eu posso fazer as outras formas. He did not stop at the traffic light, ele não parou. She did not stop, ela não parou. Eu posso dizer, we did not get up, nós não acordamos. You did not get up, vocês não acordaram. E they did not get up. Então é assim que eu tenho que formar com o auxiliar did. Did mais o not e o verbo volta para a forma infinitiva. Perfeito? E se eu quiser fazer pergunta, professor, será que eu vou poder fazer que nem o do e does? Será que eu vou poder colocar na frente do sujeito? Vai sim. Olha aqui, ó. Let's go. O auxiliar did, para você fazer uma questão, basta colocar ele na frente do sujeito. Tudo isso daqui é sujeito, todos esses pronomes. Então, por exemplo, eu posso fazer a pergunta: Did you stop at the traffic light? Você parou? Ó, parou é o verbo parar no passado. O did é que está fazendo ele ficar no infinitivo. Mas ele está no passado, a frase está no passado. Você parou no semáforo? Ou então eu posso perguntar na negativa: Didn't you stop? Você não parou no semáforo? Perfeito? Ou posso fazer uma frase com she e esse outro verbo, ó. Did she get up late this morning? Ela acordou atrasada hoje de manhã? Ou então, didn't she? Ela não acordou atrasada hoje de manhã? Eu posso fazer qualquer outra coisa que eu quiser, olha. Did you, vocês, acordaram atrasados hoje de manhã? Ou então, didn't they, eles, aí eu mudo aqui para cima, ó, eles não pararam
no semáforo? Didn't they stop at the traffic light? Eles não pararam no semáforo? Então grava isso. Quando você usa o did na interrogativa, ou didn't, você passa ele aqui para frente, aí depois vem o sujeito, e o verbo na sua forma infinitiva. Tudo bem? Deu para gravar, gente? É só fazer uma analogia com o do e does. Lembra quando você usava does? Usava o does e o verbo voltava para o infinitivo. Quando você usava com not, does not, você negava. Quando você passava para frente do sujeito, você interrogava. Perfeito? Partindo desse princípio, let's go, have some exercises. Vamos fazer alguns exercícios aqui, ó. Presta atenção. Change these sentences to negative form. Troque essas sentenças para a forma negativa. Vamos ver? He spoke to me about it yesterday. Yesterday é passado e spoke é passado também. Passado de que verbo, hein? Spoke. Lembra que verbo, hein? Lembra o verbo speak. Speak é falar. Então, ele falou comigo sobre isso ontem. Ele falou comigo sobre isso ontem. Gente, qual é o auxiliar do passado? É o did. Eu tenho que fazer negativo, então eu vou usar did not ou didn't. E o verbo speak vai para o infinitivo. He didn't speak about, ou melhor, he didn't speak to me about it yesterday. Ele não falou. Ó, o verbo voltou para o infinitivo, ó, aqui em cima era spoke, aqui embaixo é speak, por causa da presença do did. Mas o not porque eu estou negando. Então, did not speak. Spoke vira did not speak to me. Então, ele não falou comigo sobre isso ontem. Tudo bem? Embora pareça que está no presente, porque você está usando speak. Está no passado, presença do did prova isso. E é ele que faz com que o verbo volte para o infinitivo. Cuidado, então, com isso quando você estiver lendo o texto, hein? Muito cuidado, pay attention, presta atenção, tá ok? Agora, vamos ver mais uma frase? Olha aqui. Change these sentences to negative form. Mais uma para a gente mudar para negativa. I waited for you on the corner. Aqui já é regular, mais fácil, né? Waited, recebeu um ED, é passado, tá na cara. Eu tenho que usar o auxiliar didn't. Fácil, né, gente? Baba, como é que vai ser a resposta? I didn't wait. Perfeito. I didn't wait. Você usou didn't para negar, o verbo wait voltou para o infinitivo, perdeu o ED. Então, I didn't wait for you on the corner. Eu não esperei por você na esquina. Imagina, ia ficar lá esperando na esquina. Que isso? I didn't wait for you on the corner. Ou então, I waited for you on the corner. Eu esperei por você na esquina. Verbo regular, ED. Corta o ED fora, volta para o infinitivo e usa o did. Vamos ver mais um exemplo? Attention, please. They bought all their books in that bookstore. Eles compraram todos os seus livros naquela loja. They bought all their books in that bookstore. Então, o que é isso daqui? Eles compraram ao passado do verbo buy. Muito bem, o infinitivo é buy. O auxiliar que você vai usar é didn't. Resposta, vamos ver? They didn't buy. Isso, você usa o didn't para negar e o buy é o verbo buy, comprar. Eles compraram todos os seus livros naquela loja, naquela livraria. Tudo bem até aí? Vamos ver mais alguns exemplos agora rapidinho de o que? Interrogação. É só passar o did para frente. O verbo continua voltando para o infinitivo. Olha aqui, ó. They wrote him several letters. Então, eles escreveram para ele várias cartas. O verbo wrote, ou melhor, o passado dele é wrote, porque o verbo, na verdade, é write, é o verbo escrever. Eu falei que é interrogativa, então você vai ter que colocar o auxiliar aqui na frente, é o auxiliar did. E o verbo volta para o infinitivo. Consegue enxergar como é que fica a tua frase? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Como é que é? Isso. Did they write him several letters? Então você, ó, o verbo wrote virou write. E o did, que é o auxiliar, apareceu aqui na frente. Did they write him several letters? Quer dizer, eles escreveram para ele várias cartas. Fácil, né, gente? Baba, bico, não é isso? Passa o auxiliar para frente e o verbo volta para o infinitivo. Vamos ver mais um exemplo? Olha cá. We had dinner with them last night. O que é isso? Nós tivemos jantar, ou seja, nós jantamos, né? Com eles ontem à noite. O verbo da frase, had, é o passado de que verbo? O passado do verbo have, não é isso? Have é o verbo ter em inglês. E você tem também que usar o auxiliar did aqui na frente. Então, did e o verbo volta para o infinitivo. Como é que fica a cara da tua frase depois de pronta? Did we have? Perfeito. Did we have dinner? Nós
Jantamos com eles ontem à noite. Ó, did na frente para provar que é uma interrogação e o verbo voltou para o infinitivo. Tudo bem até aí? Tá acabando, ufa, vamos lá, mais um exemplo agora de questão. Vamos dar uma olhadinha? Rapidinho então, presta atenção, let's go. He preferred to stay at home. Então, ele preferiu ficar em casa. Preferir é o verbo. Nota que aqui você tem dois R's, tá? Você tem dois R's por quê? Você tem uma vogal entre duas consoantes, perfeito? Então, prefer vira preferred. Ele preferiu o quê? Ficar em casa. O verbo está no passado e ainda está com R duplo aqui, né? Por causa daquela jogada das consoantes, né, da vogal entre duas consoantes. Então, ele preferiu. Muito bem. E o auxiliar que você tem que usar? É claro, nós estamos falando de passado, nós estamos falando de did. Então, vai did aqui na frente e vai o quê? Infinitivo aqui atrás. Did na frente, infinitivo atrás. Qual fica a sua resposta? Did he prefer to stay at home? Então, ele preferiu o quê? Ficar aonde? Em casa? Então, nota o uso do did aqui na frente e o uso do prefer no infinitivo. Did he prefer to stay at home? That's it. Isso aí. Você aprendeu, então, hoje como é que se usa o auxiliar did, que é bem parecido com o do e does, não é isso? E é bem parecido com qualquer outro auxiliar. Sempre essa história. Junta com o not para negar, passa para frente para interrogar. Na presença do auxiliar, o verbo fica no infinitivo. Don't forget it. Não se esqueça disso. E não se esqueça que daqui a alguns dias tem mais uma aula de inglês. See you later, alligator. Bye bye. Se você é um curioso, você deve ser também um bom perguntador. E isso é muito bom em qualquer situação. Está mais do que provado que o bom profissional ou o bom aluno é aquele que não deixa escapar nada. Existe até um ditado que diz, é perguntando que se aprende. As perguntas em inglês, como em português, requerem um conhecimento prévio dos pronomes interrogativos. É bom, portanto, fixar bem esses pronomes, porque alguns têm uso específico, como o who, que só pode ser usado para pessoas. Hi everybody, como é que tá todo mundo? Tudo jóia? Hi boy, hi girl, mais uma aula de inglês hoje, e hoje tem coisa diferente para se aprender, não é isso? Temos os detalhes a mais da língua inglesa, são os pronomes interrogativos, né? Aqueles what, where, when, tudo mais. É importante por quê? Porque ainda costuma cair em vestibular aquela história de você fazer pergunta em inglês, né? Eles te dão uma frase e diz assim: faça uma pergunta cuja parte grifada do texto será a resposta. Então é importante você saber qual pronome que você tem que usar, o pronome que você tem que aplicar. E é importante também saber o tempo dessa frase. Olha, em matéria de tempo você já aprendeu comigo até agora a usar presente e passado, de verbo to be e de verbos no tempo simples, no presente simples e no passado simples. Aprendeu o uso de do e does, aprendeu o uso de did, de am, is, are, was e were. Joia. Então já dá para fazer perguntas, não é isso? Então vamos começar. Let's go ask questions. Vamos fazer pergunta hoje? Olha aqui, ó. Primeiro vamos aprender os pronomes. Presta atenção. O pronome what, ó a tradução. Where, olha lá a tradução. When, who, which e why. Anota aí então. Vou repetir mais uma vez. What, where, when, who, which and why. Tudo bem? Esses foram aí os primeiros pronomes que você aprendeu comigo hoje. Pronomes interrogativos, são sempre usados. Vamos aprender mais alguns? Vamos lá, let's go. Olha aqui, ó. How many, how much, how old, how often, how tall. Sobre isso daqui eu vou comentar um bocadinho, porque na verdade é tudo how, tá vendo, ó? Só que você junta com many, que quer dizer muitos, olha o que vai dar. Quantos, no plural. Você junta com much, que quer dizer muito, olha o que vai dar. Quanto, no singular. How old é a maneira de perguntar a idade. How often é a maneira de perguntar a frequência com que você faz alguma coisa. Quantas vezes você vai para a escola? How often do you go to school? E how tall, qual a altura? E how big, qual o tamanho? E how high também é qual a altura. E how wide é qual a largura.
e how com qualquer adjetivo, de repente, que você queira combinar. How good, tá ok? Quanto isso é bom. Ou então também, how nice, é uma expressão, né, que você diz, que bom, e assim por diante. Tá legal? O how é um pronome muito versátil, pode combinar, então, basicamente com vários adjetivos, e aí você vai ter, ó, quase que infinitas combinações. Vamos dar uma olhadinha, então, o que eu quero que você faça hoje. Perguntar questões, fazer questões. Eu dou alguns exemplos aqui, depois vocês vão fazer sozinho. Ó, let's go see examples. Olha os exemplos aqui. Where do you live? Onde você mora? Responda sem vacilar e sem pensar. Essa frase está em que tempo? No presente. Olha o do aqui, auxiliar do you, né? Where do you live? Onde você mora? O auxiliar está na frente do sujeito, por isso é uma pergunta. Depois eu tenho when does he arrive? Quando ele chega. Olha aqui, o uso do does porque o sujeito é he, terceira pessoa. E o verbo, olha lá, ó, perdeu o S. Ele está no infinitivo por causa da presença do does. Então, as duas primeiras frases no presente. Uma com do, outra com does. Uma com you, a outra com he. Agora de baixo. What did he say? O que ele disse. Não é dizer aqui, é disse, é passado. Como é que é passado, professor? Sem não é presente? Não, olha o did aqui na frase, ó. Na frente do sujeito. Portanto, é uma pergunta. E o verbo está no infinitivo. Perfeito? Gravou tudo isso? Está lembrando tudo isso? Ótimo. E a última aqui. How, combinado com tall, que é alto. Então, how tall? Qual é a altura? How tall is he? Qual é a altura dele? Ao pé da letra, que altura ele é? Mas a gente não fala assim em português. Quem fala assim em português não sabe português, né? Então, qual é a altura dele? Nota, o uso do verbo aqui é o to be. Não preciso de nenhum auxiliar, que nem eu precisei aqui em cima. Ó, aqui eu tenho auxiliar e verbo. Aqui eu tenho auxiliar e verbo. Aqui auxiliar e verbo. Aqui só o verbo to be. Basta você colocar ele na frente do sujeito e você já interroga. Qual é a altura dele? How tall is he? Qual é a sua altura? How tall are you? Qual é a altura dela? How tall is she? Qual é a altura deles? How tall are they? Não precisa de nenhum auxiliar. Tá bom? O verbo to be é assim. Qual era a altura dele? How tall was he? Ele cresceu, ele era pequenininho e cresceu. Então, how tall was he? Qual era a altura dele? Joia, vamos ver agora aqui algumas frases que eu separei para você. Agora sim, tá? Tá preparado? Se concentrem, porque agora você vai ter que queimar a pestana aí. Se concentrem, eu preparei umas frases para você fazer perguntas comigo em inglês. Tá bom? Então, olha aqui, primeira frase. Ask questions so that the underlined parts will be answers. Então, faça perguntas de maneira que a parte ou as partes grifadas serão respostas. Olha o que está grifado aqui. Every day. Every day é todo dia. A pergunta, eu já facilitei a sua vida. Ó, já coloquei qual que é o pronome que você vai usar. How often? Com que frequência? Quantas vezes? Eu estudo inglês todo dia. Você vai ter que fazer uma pergunta cuja resposta vai ser todo dia. Já está aqui, parte dela. How often? Com que frequência? Quantas vezes? Então você vai perguntar o quê? Quantas vezes eu estudo inglês? Então você vai ficar, quantas vezes você estuda inglês? Olha aqui, ó. Do you study English? Notou que essa frase está no presente? O auxiliar a ser usado, portanto, vai ser o do, porque ele combina com you. E vira do you study English. Difícil? Não? Um pouquinho? Não aprendeu tudo ainda? Tudo bem, vai com calma. Tem mais uma frase. E nessa aqui agora você aprende? Let's go. Frank plays the violin. Vamos ver o que está escrito aqui. O Frank toca o violino. O verbo da frase é o verbo play. Terceira pessoa do singular, Frank, né, igual a he. Eu estou usando S no verbo. The violin. Então ele toca violino. Eu tenho que perguntar alguma coisa cuja resposta vai ser o violino. Você vai perguntar o que ele toca. O verbo é play, não é verbo to be. Preciso de um auxiliar. O auxiliar para Frank, no presente, é isso, does. Eu vou usar o does na frente do sujeito e o verbo vai perder o S. Então, como é que vai ficar a tua frase aqui? Como é que fica a resposta? What does Frank, ó, na frente do sujeito, e o verbo perdeu o S, play. What does Frank play? O que o Frank toca? Resposta, the violin. Tudo bem? Agora eu comecei a entender, professor. Então, quer dizer que eu uso o pronome interrogativo, tiro aquela parte da frase, uso o auxiliar
E aí, se o verbo tivesse um S, eu uso o does, né, no presente, e o verbo volta para o infinitivo. Isso, garoto, isso, garota. That's it, boy, that's it, girl. Tá entendendo? Vamos ver mais um, então? Olha aqui. Antônia and he are in the classroom. Então, Antônia e ele estão aonde? Na sala de aula, sala de aula. Antônia and he, isso aqui equivale a eles estão na sala de aula, estão. O pronome que vai substituir Antônia and he é o who, né? Quem? Você vai ter que perguntar quem está na sala de aula. Agora presta atenção. Aqui eu tenho Antônia e ele, portanto o verbo que eu estou usando é a. Antônia e ele estão. Só que aqui você vai perguntar embaixo quem estão ou quem está? Ah, você vai perguntar quem está. Então, enquanto aqui em cima está no plural, aqui embaixo vai estar no singular. Qual é o singular de are? Você decide. E você faz a frase. É só mudar. Isso. Is in the classroom. Aqui está. Antônia e ele estão na sala de aula. Aqui fica quem está na sala de aula. Percebeu a mudança, então? Muito importante essa mudança, hein? O verbo que era plural passa para o singular. Perfeito? Vamos ver mais um exemplo? Olha lá, let's go. The players woke up at 10 o'clock. The players, os jogadores, woke up, acordaram. Acordaram às 6 horas. O que está grifado? Às 6 horas. Você vai perguntar quando. Quando o quê? Quando os jogadores acordaram. Opa, essa frase está no passado. Não é o verbo to be. Se não é o verbo to be, está no passado, eu tenho que usar auxiliar. Qual é o auxiliar do passado? Did. Onde ele encaixa? Na frente do sujeito. E o verbo volta para o infinitivo. Isso daqui que está em amarelo cai fora. Como é que fica a tua frase? Usa o did, usa o sujeito e usa o verbo. Aê, did they wake up? Quando eles acordaram. Acordaram, né? Passado por causa do did. Quando eles acordaram? Às 6 horas. Perfeito, tudo bem até aí? Tá aprendendo? Agora tá ficando mais fácil, né? Verbo to be você já sabia, do e does você já sabia, did também você já sabia, tá ficando mais fácil, tá ficando mais esperto, né? Mais manhoso. É isso aí. Vamos ver mais um exemplo? Olha aqui, ó, let's go. Helen is 26 years old. Então eu estou dizendo que a Helen, ela tem uma idade, a idade dela é 26. Então ela tem 26 anos de idade. No lugar de 26 years old, o que eu vou responder? How old? Quantos anos? O verbo da frase é o is, é o verbo to be. Basta colocar na frente do sujeito Helen. Monta a frase. How old is Helen? Bastou colocar o verbo aqui na frente e já estava pronto. Quantos anos tem a Helen? Resposta está aqui, 26 anos de idade. Quando tem verbo to be é uma facilidade, né, gente? Não tem dificuldade nenhuma. Então vamos para a próxima, já que você achou que foi fácil, vamos ver essa. Let's go. He arrived late because there was a traffic jam. Então aqui eu tenho, ele chegou atrasado porque havia um traffic jam, um congestionamento, tá? Traffic jam quer dizer congestionamento. A tua pergunta vai ser com why. Por quê? Por que ele chegou atrasado? He arrived late because there was a traffic jam. O verbo da frase, arrived, passado de verbo regular. O auxiliar a ser usado, portanto, did. Coloca o did aqui na frente, o verbo volta para o infinitivo, e aí você monta a frase aqui embaixo. Com did, com sujeito e com verbo. Como é que fica? Isso. Why did he arrive late? Por que ele chegou atrasado? Because there was a traffic jam. Porque havia o quê? Um congestionamento. Perfeito? Tudo bem até aí? Então tá começando a aprender? Joia! Vamos fazer mais um exercício para você aprender mais ainda? Olha aqui, ó. He drives to work every morning. O que é isso? Ele dirige para o trabalho. Ele vai de carro para o trabalho todo dia de manhã. E a pergunta é, where? Onde? Eu tenho que perguntar onde ele vai para o trabalho de carro. Ou melhor, onde ele vai para o trabalho? Não, né? Onde ele vai de carro todo dia de manhã. Então você vai colocar o where e o que sai da tua frase? Work. Isso aqui. O verbo está no presente. Portanto, o auxiliar a ser usado é o quê? É o auxiliar does, que combina com he. Coloca o does e o verbo coloca-se no infinitivo. É só você tirar o work e montar a frase com does, com sujeito e com o verbo. Como é que fica? Where does he drive to every morning? Tradução. Ó, que gozado fica a tradução. Começa daqui. Para onde ele vai de carro todo dia de manhã? Quer que repita? Ó,
para onde ele vai de carro todo dia de manhã. Perfeito, gente. Acho que por hoje já deu. Vocês já aprenderam como é que faz pergunta em inglês usando presente e passado dos verbos to be e outros verbos. São importantes também para a gente ver os pronomes interrogativos. Mais pra frente tem mais, tem muito mais. See you later. Bye. Present continuous e past continuous são os assuntos de hoje. E a diferença básica entre o present e o past continuous é que o primeiro denota uma ação que está acontecendo naquele momento, enquanto o segundo é principalmente usado para uma ação passada que continuou por mais algum tempo, embora seus exatos limites não sejam conhecidos ou importantes. Veja aí alguns exemplos com Sidney. Hello, everybody. Estamos aqui para mais uma aula de inglês hoje, onde você tem um pouco de gramática para aprender, né? É importante que você aprenda gramática, é importante que você aprenda como é que a língua funciona, como é que ela se organiza, tá bom? Então, na aula de hoje, nós vamos dar uma olhada no past continuous e no present continuous. É aquele tempo onde você tem que usar o verbo to be mais um outro verbo acompanhado com ing. Basicamente, esse tempo tem dois usos. Você pode descrever uma ação que está acontecendo nesse momento. Por exemplo, você está assistindo minha aula, you are attending my lesson. Ou então você pode descrever também uma ação no futuro breve. Então a gente vai ver essas duas situações hoje. Como é que é isso, de você de repente descrever uma coisa que está acontecendo nesse momento, ou então uma coisa no futuro breve. Por exemplo, você pode dizer que vai assistir a aula daqui a pouco. I'm going or I am attending your lesson soon. Logo, daqui a pouco. Vamos ver como é que forma então? Dá uma olhadinha aqui comigo. Então eu tenho lá the present and past continuous. Eu vou dar logo os dois, o presente e o passado contínuo. Como é que a gente vai formar esses dois tempos, o tempo contínuo, que é o tempo do ing? Então, basicamente, a gente forma com to be, que nem eu havia dito, mais o verbo com ing. O to be nas suas formas, tanto no presente quanto no passado. Então, eu tenho am, is e are, was e were para o passado. Então, as formas do presente são essas e a do passado são essas outras duas aqui. Tá ok? Você já deve ter estudado o verbo to be, portanto você lembra, né? Eu falo no presente, I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Você deve ter estudado o verbo to be no passado também. I was, you were, he was, she was, it was, we were, you were e they were. Então agora a gente vai pegar o verbo to be no presente e no passado, juntar com outro e colocar um ing. Vamos ver como é que funciona? Olha lá. Examples. Vamos fazer uma comparação primeiro dos tempos verbais. Olha, she goes to the movies every day. Isso está no simple present. Olha aqui a característica do simple present. He, she, it, terceira pessoa do singular, você usa S no verbo. No caso, o verbo go, né? Ele recebe ES. Então, ela vai ao cinema todo dia. Ela vai ao cinema todo dia. Então, simple present, ele explica uma ação que é uma rotina, uma coisa que acontece rotineiramente. Ela vai ao cinema todo dia. She went to the movies yesterday. Você consegue reconhecer que tempo é esse aqui? Went é o simple past. É o passado do verbo go. Go é um verbo irregular, então o passado dele você não constrói com ed. Você constrói, ou melhor, você não constrói, você tem uma forma própria, que você consulta aí nas tabelas. Ela foi ao cinema ontem. Ela foi ao cinema ontem. Então, o simple present serve para eu mostrar uma ação que acontece rotineiramente. She goes to the movies every day. I go to the movies every day. Eu vou, ela vai ao cinema todo dia. Então, você tem a diferença que na terceira pessoa você usa o S. Nas demais, não. She goes. I go. Agora, no passado não tem essa diferença. She went to the movies yesterday. Ela foi ao cinema ontem. Ou I went to the movies yesterday. Já não tem diferença com terceira pessoa ou não. Você usa exatamente o mesmo verbo. Vamos ver mais exemplos? Olha aqui. She's going to the movies. Olha, aqui eu já coloquei o present continuous. She combina com a forma is, por isso que é present continuous. Ó, present continuous. Porque o verbo to be está no presente. She is going, ó, o verbo go recebeu ing. Se eu for traduzir ao pé da letra, ela está indo ao cinema
agora. Ela está indo ao cinema agora. Então, serve para expressar uma ação que está acontecendo agora. O que quer dizer tomorrow? Tomorrow é amanhã. Aí eu mudo um pouquinho a tradução da minha frase. Ela vai ao cinema amanhã. Ela vai ao cinema amanhã. Então, tanto no caso de ela estar indo agora, como ela vai amanhã, eu uso o present continuous. É esse o tempo que eu uso para expressar uma ação que está acontecendo agora, ou então uma ação que está acontecendo num futuro breve. Aqui embaixo eu tenho she was going to the movies yesterday. She was going to the movies yesterday. Nota o uso do passado do verbo to be, combinando com she. She was. E o verbo go mais ing. Então, ela estava indo ao cinema ontem. Ela estava indo ao cinema ontem. Então, esse é o past continuous. Por que past? Porque o verbo que você está usando aqui é was. Tudo bem? Então, she's going to the movie now. Eu estou dizendo uma ação que está acontecendo agora. Onde é que ela está indo? Where is she going? She's going to the movie now. Agora, se eu quero saber uma coisa mais futura, eu também posso usar a mesma frase. She's going to the movie in 10 minutes. Ela está indo para o cinema daqui a 10 minutos, tá? Quem sabe você não pega ela. Liga agora, tá ok? E no passado, she was going to the movies. Se eu quiser mudar o sujeito, por exemplo, she was, eu mudo para they, aí vira they were, tá bom? Então agora, nos próximos exemplos, a gente vai dar uma olhada como é que é o uso, para que serve, como é que você então pode aplicar diretamente o present e o past continuous. Dá uma olhadinha aqui. Listen, someone knock at the door. Listen, someone knock at the door. Knock é o verbo bater. Quando você bate na porta, né? Você faz aquele knock, knock, knock. É esse daqui, é o knock. Listen, escute, é um imperativo, né? Someone, alguém, knock at the door. Alguém bate na porta. Se eu estou falando listen, eu quero que você me diga alguma coisa que está acontecendo nesse momento, não é isso? Então eu digo assim para você. Listen, escuta, está acontecendo alguma coisa. Então você vai usar o listen no imperativo e esse está acontecendo não vai ser gerúndio? Então vamos ver como é que vai ficar a resposta? Olha lá. Listen, someone knock at the door. Vira, someone is knocking at the door. Então escute, alguém está batendo na porta. Escute, alguém está batendo na porta. Tudo bem? Vamos ver mais um exemplo então, como é que a gente pode usar também? Olha lá. Mr. and Mrs. Nomura build a new home on First Street. Então, senhor e senhora Nomura constroem uma casa na primeira rua. Senhor e senhora Nomura constroem uma casa na primeira rua. Eu quero explicar uma ação que está acontecendo neste momento. Então, o que eu vou usar aqui? Mr. e Mrs. Nomura vai combinar com que forma do verbo to be? Com is ou com are? Com are. Depois, o que eu tenho que colocar no verbo? ing. Então, como é que fica a resposta? Are building. Então, Mr. e Mrs. Nomura, eles, né? They are building. Eles estão construindo uma casa nova na primeira rua. Eles estão construindo uma casa nova na primeira rua. Tem mais exemplos. Vamos rapidinho ver mais um? Olha lá. They come to visit us. Aqui eu quero que você mude do presente simples para o presente contínuo. Então, eles vêm nos visitar. Eles vêm nos visitar. Eles, com que forma do verbo to be combina? Com are. They are. Come vai receber ing. Como é que fica a resposta? They are coming to visit us. They are coming to visit us. Eles estão vindo nos visitar. Nota que o e do verbo come some quando você usa ing. Eles estão vindo nos visitar. Tudo bem até aí? Então nota que tem isso, tá? O verbo quando ele termina em e, ele perde o e e recebe ing, exceto o verbo be e exceto o verbo see. Vamos olhar mais? Olha lá. Martha plays the piano. A Martha toca piano. Olha,
plays, terceira pessoa do singular, no presente simples, o verbo recebe S. Martha equivale a she. Se ela equivale a she, qual verbo a ser usado? To be. Is. Depois eu tenho que colocar ing aqui. Como é que fica a resposta? Martha is playing the piano. Martha está tocando piano. Martha toca piano. Martha está tocando piano. Tudo bem? Tá dando para comparar as diferenças? Vamos mais uma. Olha lá. He puts cream in his coffee. Ele põe creme no café. Ele põe creme no seu café. S na terceira pessoa. He vai combinar com que forma do verbo to be? Com a forma is. Depois eu tenho que colocar ing no verbo. Como é que fica a resposta? He is putting. E nota que aqui você tem um sanduíche de vogal. Put. Uma vogal entre duas consoantes. Quando isso ocorre, você dobra a última letra. Então ele está colocando creme em seu café. Ele está colocando creme em seu café. Tudo bem até aí? Então tem esse detalhe também. Um verbo monossilábico, né, pequenininho, quando ele termina com uma vogal entre duas consoantes, você dobra a última letra. Vamos ver agora um pouco de past continuous? Olha lá. He drove, que é o passado do verbo drive, né, dirigir. He drove to work in his car. Ele dirigiu para o trabalho em seu carro. Ou ele foi com seu carro para o trabalho. Drove é o passado do verbo drive. Eu tenho que colocar past continuous. Então, qual é a forma do passado que vai combinar com he? É o was. E o verbo vai receber ing, mas não o passado, e sim o presente. Vamos ver como é que fica? He was driving. Então, olha, o drove vira drive e depois eu coloco ing. Como ele termina com e, eu corto para o e coloco ing. Ele estava dirigindo para o trabalho em seu carro. Ou ele estava indo para o trabalho com seu carro. Tudo bem? Então, você percebeu que o ing, ele vai no presente do verbo, não no passado. Você tem que mudar, então. E aí entra o to be no passado para dar o sentido de passado para a frase. Vamos ver mais uma frase? He spoke very slowly. Ele falou muito lentamente. Ele falou muito lentamente. Spoke é o passado do verbo speak. O sujeito da frase é she, que vai combinar com was no passado. E o verbo speak recebe ing. Como fica a resposta? She was speaking. Ela estava falando very slowly, muito lentamente. Ela estava falando muito lentamente. Olha, o presente recebe ing, o passado não. Tá ok? Acompanhando? Tem mais um exercício. Vamos rapidinho, olha lá. They came to visit us. Eles vieram nos visitar. Está no passado. Eles vieram. Came. O verbo é come. O sujeito é they. Combina com que forma do verbo to be no passado? Com were. Então vou usar were mais o verbo com ing. Como é que fica? They were coming. Ó, o verbo come com ing, ele perde o e. Eles estavam vindo nos visitar. Eles estavam vindo nos visitar. Tudo bem até aí? Ótimo. Então, hoje você aprendeu comigo present continuous e past continuous. Presta muita atenção que esse tempo é muito usado em inglês, tá bom? Na próxima aula tem mais. Um abraço. Bye, bye. Vamos hoje de verbo, falando um pouco sobre a construção do present perfect tense. O present perfect é formado com o presente do verbo to have mais o particípio passado, como por exemplo, I have worked. A forma negativa é simples, basta acrescentar not ao auxiliar. I have not worked. Ambas as formas, have e have not, podem ser contraídas e são mais frequentemente usadas. É muito comum você ver I've ou you haven't. O significado é o mesmo. Hello, everybody. Tudo bem? Mais uma aula hoje que você vai aprender um pouco mais de estrutura, não é isso? Sempre nessas aulas, gente que estuda estrutura tem que tomar muito cuidado, tem que aprender direitinho para que serve cada tempo verbal. Mais para frente, quando a gente já não tiver mais vendo tempo verbal, vocês vão ver preposições e tudo mais, tem que aprender como é que é o sisteminha da língua. Hoje, o nosso assunto é present perfect. É o tempo mais importante em inglês.
Olha, ele é mesmo, viu? Por isso que talvez ele seja ensinado por último. Porque o present perfect, ele é um tempo tão usado que ele se confunde com o presente e com o passado, tá? Ele descreve muita coisa em inglês. Ele descreve várias situações, várias atuações, tá? Que você vai usar aí present perfect. Então eu vou começar mostrando para você como é que constrói. Depois a gente vai passar para uso. Como constrói é fácil. Vamos ver. Let's say. The present perfect não é difícil. Você tem que lembrar que ele tem um verbo auxiliar, sempre. Ao contrário dos outros tempos, né? Que tem só verbo auxiliar no presente, no passado, quando você tem do e does, ou did, usa só para negar ou para interrogar. Aqui não, ele já está presente ó, desde o início. É o verbo have. Então eu digo, I have, eu tenho, you have, você tem. He has, terceira pessoa, né? She has, ou it has. Depois, we have, you have, ou they have. Tá ok até aí? Agora, olha esse verbo, spoken. Você consegue reconhecer? Você reconhece o speak. Então, no presente é speak, no passado é spoke, e no particípio passado é spoken. Então, se eu for fazer uma frase, segue comigo aqui a setinha. I have spoken. Se eu for traduzir ao pé da letra, eu tenho falado. Agora, olha o resto da frase. To them many times. Com eles, muitas vezes. Então eu faço, eu tenho falado com eles muitas vezes. Ou eu posso falar, ela tem falado com eles muitas vezes. Esse verbo aqui de baixo, você reconhece? Cleaned. É o verbo clean. Ele é um verbo regular. Então, nota que o particípio passado dele é igualzinho ao passado. É clean no presente, cleaned no passado e cleaned no particípio passado. Então, eu faço uma frase, por exemplo. We have cleaned the house from top to bottom. Nós temos limpado a casa de cima embaixo. Se eu quiser mudar um pouquinho, usar um she. She has cleaned the house from top to bottom. Ela tem limpado a casa de cima embaixo. Então você percebeu que para construir esse tempo, basta eu usar o quê? Eu tenho que usar o verbo have ou has. Tenho que usar o has na terceira pessoa, mais o particípio passado do verbo, tá? O particípio passado, aquela partezinha que é a terceira forma do verbo. Então, no caso do verbo speak, passado é spoke, particípio passado é spoken. No caso do verbo clean, o presente é clean, o passado é cleaned e o particípio passado é cleaned também. Agora, eu vou mostrar para vocês aqui como é que é então a divisão de verbos regulares e irregulares. E aí você vai ver comigo e vai separar direitinho. Olha aqui. Regular verbs. Então, o verbo regular é aquele cujo passado e particípio passado eu formo com ed. Então, tem o verbo stay, ficar. Passado, stayed, ficou. E o particípio passado, stayed, ficado. Então, não tem dificuldade nenhuma. Você só tem que colocar ed aqui no final e você está fazendo. Então, o passado de um verbo regular é igualzinho ao particípio passado. Agora, os irregulares é que é o problema, né? Drive, drove, driven. Então, dirigir, dirigiu, dirigido. Então, é um verbo que tanto no passado quanto no particípio passado tem forma própria, não seguindo a regra do ed. O melhor que você tem a fazer quando aparece um verbo desse é consultar a sua tabelinha lá, para você saber como é que usa. Vamos ver alguns exemplos, então, do tempo na prática. E você vai ver como é que a tradução dele é uma coisa extremamente mutável. Olha. She has lived in that city, ao pé da letra. Ela tem morado naquela cidade for 10 years. Há 10 anos. Since 1983. Desde 1983. Tanto esse for quanto esse since são características básicas do present perfect. Ela tem morado naquela cidade desde 1983. Há 10 anos. Será que eu posso traduzir como ela mora naquela cidade há 10 anos? Ou então, ela está morando naquela cidade há 10 anos, desde 1983? Posso. Para traduzir, eu posso.
Agora, o que eu não posso é em inglês, não em português, né? Em inglês eu dizer she is living in that city for 10 years. She is living a present continuous. E conforme a gente já viu, present continuous serve para mostrar uma ação que está acontecendo nesse momento ou no futuro próximo. Se eu quero falar de uma ação que começou lá no passado e vem até agora, então eu tenho que usar o present perfect, tá bom? Vamos ver mais um exemplo? They have studied a lot recently. They have studied a lot. Eles têm estudado muito recentemente. Eles têm estudado muito ultimamente. Tanto recentemente quanto ultimamente indicam o quê? Um passado recente. E você vai demonstrar verbalmente esse passado recente através do present perfect. Eles têm estudado muito recentemente ou eles têm estudado muito ultimamente. Tanto recentemente quanto ultimamente, quanto for you since, são todos elementos do present perfect. Vai anotando aí, for, since, lately, recently. São elementos que te dão as dicas de que você tem que usar o present perfect. Agora vamos ver algumas aplicações aqui. Tem mais uma, ó, mais um exemplo aqui importante. She has just left. O just indica, né, alguma coisa que acabou de acontecer. Vocês conhecem o just como apenas, né? Mas nesse tempo, olha o que ele diz. Ela tem apenas saído? Não deu certo. Ela acabou de sair. Ela acabou de sair. Então o just, colocado aqui entre o auxiliar e o verbo, nesse tempo, ele indica uma ação que acabou de ocorrer. Tá bom? Agora sim, a gente vai para alguns exemplos de fixação. Olha aqui, acompanha comigo. They be good friends for years. Nós temos que colocar essas sentenças no present perfect. They be good friends for years. They be. Qual é o particípio passado do verbo to be? É be, o passado dele é was e were, e o particípio passado é been. O sujeito é they. Eu tenho que usar o auxiliar have. Então vai ficar com a minha resposta. They have been. They have been good friends for years. Eles têm sido bons amigos há anos. Vamos ver mais um exemplo rapidinho? Olha lá. He lent me money several times in the past. He lent me money. Lend é o verbo emprestar. O passado dele é lent, com T. E o particípio passado também é lent. O sujeito da frase é he. Combina com have ou combina com has? Combina com has. Então como é que vai ficar a resposta? He has lent me money several times in the past. Então, ele tem me emprestado dinheiro várias vezes no passado. A tradução não está boa. Vamos traduzir de novo? Ele me emprestou dinheiro várias vezes no passado. Olha, a ação que se repete no passado também é característica do present perfect. Vamos lá? Mais um. Lucy not make a lot of money this year. Lucy not make. Aqui eu tenho um not para denotar que eu tenho que negar essa frase. Make é o verbo, o passado é made e o particípio passado também é made. O sujeito é Lucy, que equivale a she, e o auxiliar a ser usado é has. Então eu tenho que usar has na negativa com o particípio passado de make. Como é que vai ficar a resposta? Lucy has not made a lot of money this year. Lucy não fez, não ganhou muito dinheiro este ano. É isso daqui. Este ano ainda não acabou, por isso é um passado considerado como recente ou até mesmo indefinido. Tudo bem? Ficou bem claro, né, gente? Como é que é o uso do present perfect, como é que ele se monta. Espero que vocês tenham aprendido. Continuem estudando. See you later. Bye-bye. Vamos estudar um pouco o uso dos pronomes possessivos e reflexivos. Você vai ficar conhecendo a diferença entre adjetivos possessivos e pronomes possessivos. Muita gente se engana e troca o adjetivo possessivo it pela forma abreviada de it is, ou seja, it com apóstrofo, o que está errado. Hi everybody, mais uma aula de inglês hoje, mais conhecimento para você, mais coisas novas para você aprender. Preste muita atenção, tá? A nossa aula de hoje é uma aula de gramática. Então hoje você vai aprender a usar mais alguns pronomes.
É sempre importante, você pouco a pouco vai aprendendo o uso dos pronomes. Eu já dei para vocês, se não me engano, o uso dos pronomes pessoais. Então, hoje a gente vai ver os reflexivos, os possessivos, tá bom? E a partir disso, você começa a reconhecer os pronomes dentro das frases. Você começa a identificá-los dentro das frases. Você já sabe a quem pertence do que está se falando ali. Ou então você também sabe com o reflexivo de quem está se falando, em cima de quem a ação está se refletindo, tá bom? Então vamos dar uma olhadinha nos pronomes e ver alguns exemplos para que você fixe melhor, tá bom? Então presta atenção, lápis, papel na mão aí e vamos anotando, alright? Vamos lá. A primeira listinha de pronomes está lá. Possessives and reflexives. Então vou dar hoje para vocês os possessivos e os reflexivos. Essa lista aqui você já conhece, né? Dos pronomes pessoais, personals. Então tá aqui. I, you, he, she, it, we, you, they. Depois eu tenho essa outra relação aqui que são dos adjectives, dos pronomes adjetivos, tá? My, your, his, her. Depois it's, our, your e their. Então cada um tem o seu. Eu, meu. Você, seu. Ele, dele. Ela, dela. O neutro e dele, né? Do neutro pode ser dele ou dela. Nós, nosso. Vocês, seus. E eles ou elas, deles ou delas. Você também tem agora uma terceira relação de pronomes possessivos, que são os pronomes propriamente ditos, não os adjetivos. A tradução é exatamente a mesma. Eu, meu, você, seu. Nota que eles são um pouquinho diferentes. O primeiro, o mine, ele é escrito diferente do mine. E o yours, e a partir do yours, né, todos os outros recebem S. Mas não tem importância não, o significado é o mesmo. Esse S aqui não significa que é plural. Então aí eu continuo. Você, seu, ele, dele, ela, vocês, seus. E eles ou elas, deles ou delas. E é claro que tem também o neutro, né, que pode ser dele ou dela. Tudo bem? Então você viu que se parece muito, né? As duas relações, elas se parecem demais. Então, por que isso? Porque o significado é o mesmo. Qual é a diferença de um para outro? Por que tem dois pronomes possessivos? A primeira relação, aquela do my, your, his, her, você usa seguida com substantivo. Eu falo, por exemplo, this is my house. Essa é a minha casa. Eu estou te mostrando a minha casa e falo, this is my house. Tá ok? Então eu uso o my e mais o house, que é o substantivo. Agora, se eu quiser simplesmente mostrar a minha casa, você está vendo que é uma casa, não está? Então eu posso dizer, essa daqui é a minha. Então, this is mine. Então eu não uso o substantivo. Então por isso que o primeiro é chamado de adjetivo, porque ele precisa estar sempre sendo usado junto de um substantivo, tá? My house. This is my house. Agora, o segundo é chamado de pronome porque ele toma o lugar, ele rouba o lugar do pronome. This is my house vira this is mine. Então, o mine substitui o my e o house ao mesmo tempo. Tá complicado? Então, vamos ver alguns exemplos. Ok? Let's go. This is our classroom and that is his classroom. Esta é nossa sala de aula e aquela é a sala de aula dele. Olha os pronomes possessivos aqui. Our, junto de substantivo, e his, junto de substantivo. Qual é o equivalente de our que você usa sem substantivo? É ours. E qual é o equivalente de his que você usa sem substantivo? É his. E aí você vai evitar a repetição de uma palavra, né? Esta é a nossa sala de aula e aquela é a sala de aula dele. Então, para evitar a repetição, você substitui pelo equivalente, pelo pronome possessivo equivalente. E como é que fica a frase? Isso, olha aqui. This is our classroom, essa é a nossa sala de aula, and that's his, e aquela é a dele. Olha esse exemplo de baixo. Jane has found my diary, but she has not found her diary. Então, o que eu estou dizendo aqui? Que a Jane achou a minha agenda, mas ela não achou a agenda dela. Jane achou a minha agenda, mas ela não achou a agenda dela. Então essa palavra agenda, não está repetindo aqui em cima e aqui embaixo? Eu posso eliminar uma, só que para isso eu tenho que pensar nos pronomes. My é aquele que eu uso com substantivo. Qual que eu uso sem? É o mine. Her é aquele que eu uso com substantivo. Qual que eu uso sem? É hers. Então como é que vai ficar a minha frase? Hers. Então fica, Jane achou a minha agenda, mas ela não achou a dela. Perfeito? Então você aí consegue substituindo
eliminar a repetição das palavras. Então é só questão de você ter as duas listas e fazer a comparação, tá bom? Vamos lá ver mais dois exemplos? Olha aqui. I finished my homework. Eu terminei meu trabalho de casa. Aqui é uma questão na interrogativa, né? Com did na frente é questão. Então, did you finish your homework too? Então, eu terminei a minha lição de casa. Eu terminei minha lição de casa. Você terminou sua lição de casa também? Bom, o que está repetindo aqui? Lição de casa, lição de casa. Então, eu posso eliminar uma. Normalmente a gente elimina a segunda, né? Então, qual é o equivalente de my que você usa sem o substantivo? Porque aqui tem substantivo. Então, qual é o equivalente? É mine. Your está junto de substantivo. Qual é o equivalente que você usa sem? É yours. Então, como é que fica a frase? Isso fica, eu terminei o meu trabalho de casa, minha tarefa de casa, minha lição de casa. Aí eu pergunto, você terminou a sua também? Depois eu tenho my boss, minha chefe, né? Boss pode ser homem ou mulher, mas aqui é mulher. Quer ver por quê? A minha chefe gosta do trabalho dela, tá? My boss likes her work. But she, mas ela, does not like my work. Ela não gosta do meu trabalho. Minha chefe gosta do trabalho dela, mas ela não gosta do meu trabalho. Trabalho, não está repetindo? Então eu posso eliminar, né? Her está junto de substantivo. Qual é o equivalente que eu uso sem? É hers. My está junto de substantivo. Qual é o equivalente que eu uso sem? É mine. Como é que fica a frase? Mine. Então fica, minha chefe gosta do trabalho dela, mas ela não gosta do meu. Perfeito. É isso aí. Então, o pronome possessivo, você já sabia uma relação. Agora você ficou sabendo a segunda e é só uma questão de você colocar as coisas por igual, tá bom? Encaixando. Vamos ver o segundo aqui, ó. Os pronomes reflexivos que eu estou apresentando para você agora. Myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves, yourselves, themselves. Ele é reflexivo porque ele vai normalmente refletir a ação, olha, em cima do sujeito. Então, myself, eu mesmo. Yourself, você mesmo. Himself, é ele mesmo, né? Herself, ela mesma. Itself é o próprio neutro, né? Ourselves, nós mesmos. Yourselves, vocês mesmos. E themselves, eles mesmos. Agora, vamos pegar alguns exemplos para que eu possa mostrar para vocês como é que é usado, tá bom? Então, presta atenção aqui nos exemplos, olha. Matt, é o nome do rapaz, né? Shaves every morning. Então, shave é o verbo se barbear. Então, Max barbeia toda manhã, todo dia de manhã. Muito bem, o que vai substituir o Max aqui? Não é exatamente substituir, mas o Max, eu não tenho que falar, ele se barbeia. Então, o que vai refletir a ação em cima do Matt? Matt equivale a he. E he vai ter qual pronome reflexivo como equivalente? Himself. Perfeito. Então, o Matt se barbeia todo dia de manhã. O Matt se barbeia todo dia de manhã. Pois aqui eu tenho Sheila hurt when she fell down. Então o que eu estou dizendo? Que a Sheila machucou quando ela caiu. Sheila machucou quando ela caiu. Eu não tenho que refletir a ação em cima do sujeito, eu não tenho que dizer que ela se machucou. Tenho qual é que é o pronome que vai refletir a ação em cima da Sheila, sendo que Sheila equivale a she. Qual é que é o pronome, então? Herself. Então, como é que fica? Sheila se machucou. Sheila se machucou quando ela caiu. Tá ok? Então, você vê que a função básica do pronome reflexivo é jogar a ação em cima do próprio sujeito. Tá bom? Equivale mais ou menos ao nosso se. Tá? Então, vamos lá ver os demais. Olha aqui. I will prepare lunch for everybody. Então, eu prepararei ou farei almoço para todo mundo. Eu farei o almoço para todo mundo. Bom, aqui eu tenho que usar um reflexivo que enfatize o sujeito. Ele não vai exatamente refletir a ação para cima do sujeito, mas ele vai enfatizar. Eu mesmo farei o almoço para todo mundo. Eu mesmo farei o almoço para todo mundo. Depois aqui, we enjoyed at the party last night. Nós divertimos na festa ontem à noite. Nós
eu tenho que jogar um pronome aqui que faça com que a ação reflita no sujeito. Qual é o pronome equivalente de we? Vai aparecer aqui, ourselves. Então, nós nos divertimos na festa ontem à noite. Nós nos divertimos na festa ontem à noite. Tá ok? É isso aí, gente. O pronome reflexivo, ele joga a ação para cima do sujeito. É só uma questão de você dar uma estudadinha. Para terminar por hoje, presta atenção aqui no que a gente tem aqui no final para traduzir. Olha, eu coloquei um provérbio, né? Então eu disse assim: The defect of equality is that we only desire it with our superiors. Isso quer dizer o quê? Que o defeito da igualdade, de você querer igualdade, de você almejar a igualdade, é que nós somente a desejamos com os nossos superiores. Então você pode traduzir: o defeito, o problema da igualdade é que nós somente a desejamos com quem está acima de nós. Do Henry Beck. Não é verdade? Você, quando se compara com alguém, você está sempre se comparando para cima, né? Quem, afinal de contas, vai querer igualdade com quem está para baixo? Só que sempre para cima é mais difícil, tá bom? Bom, deixando a filosofia de lado, hoje o que a gente aprendeu? Pronome possessivo da segunda relação, aquele que você usa sem substantivo. E pronome reflexivo, aquele que pode enfatizar o sujeito, ou então, por outro lado, pode também refletir a ação em cima do sujeito. E por hoje é só. Mais assunto tem nas próximas aulas, tá bom? Bye, bye. Future tense é o que o Sidney vai explicar hoje para você. E você vai perceber que muitas vezes nós podemos usar tanto a forma will, mais o infinitivo, como a forma going to. Mas há uma diferença entre essas duas formas. Going to implica sempre numa intenção premeditada, enquanto a forma will, mais o infinitivo, implica somente numa intenção. E essa intenção não é necessariamente premeditada. Existem vários casos interessantes sobre o future tense que você vai ver agora. Olá, tudo bem? Hoje uma aula aí para dar uma disciplinada no seu inglês, não é? Para dar aquela varrida na casa, tirar aquela sujeira toda, aquela confusão toda que fica. A gente vai falar em organização. Como é que a língua inglesa se organiza? Como é que ela é montada? Qual é a matemática da língua inglesa, tá bom? Qual é a parte que a gente vai ver hoje, hein? Nós vamos ver o futuro, tá ok? Então até tô brincando aí com você. Cartas, não é nem na bola de cristal, não é nada não. Veja o seu futuro em inglês. A gente vai estar lidando com o uso das maneiras de se fazer futuro em inglês, que são o quê? O will, tá bom? Ok? Vamos ver o futuro em inglês então hoje. With going to and will. Então, futuro, né? O tempo futuro com going to e will. Isso é o geralzão. Vamos começar pelo going to. To be mais going to mais verbo. É assim que a gente usa, né? Uma forma do verbo to be, depois o going to. I am going to finish soon. Eu não vou terminar logo. Então, to be going to vai ficar com essa tradução de vai, tá? Você vai terminar logo. Não terminar. To see you. Aqui para fixar. Olha. Study in. Nós, o verbo estudar. Eu tenho que colocar essa que eu quero que seja usado. A frase. Vamos estudar. Não ri.
gente e como é que vai ficar a minha. Tá legal. Trabalho.